Tem um circuito capacitivo, né? Então, um circuito que tem um capacitor, nesse circuito resistivo é aquele que você tem um resistor. Capacitivo, um capacitor. Não, todos esses elementos, gente, todos os elementos, todos os dispositivos eletroeletrônicos no circuito, eles reagem à corrente de algum modo, né? Eles reagem de algum modo. Sejam eles em paralelo, em série com circuitos, estando sozinho ou com outra associação com outros elementos, eles vão reagir à corrente. Por exemplo, o resistor. Como que ele reage à corrente? Né? A corrente passa por ele, ele pega a energia dos elétrons e dissipa, né, sob a forma de calor. E ele provoca uma queda de tensão. Né? O indutor ele armazena energia sobre a forma de um campo magnético. Né? O capacitor ele vai armazenar essa energia, né, sob a forma de acúmulo de cargas mesmo. Então, importa para a gente, primeiro, as propriedades. Como esses elementos reagem à passagem de corrente elétrica. Né? Tudo bem, então essa é uma base. E daí, o que fazer com isso? Aí vem as aplicações, né? Os resistores, vocês sabem muito bem, como nós já vimos, eles são utilizados muito na eletrônica, né, para poder provocar, por exemplo, quedas de tensão, né? Como é que eu faço a tensão desse mic a 220 passar para 12 volts para atender um aparelho de corrente contínua, por exemplo, de uma tensão menor? Então eu tenho que usar o resistor, porque eu sei que ele provoca o quê? Ele é divisor de tensão, ele provoca uma queda da tensão elétrica, uma queda na voltagem, vamos dizer assim, né? E o que acontece? O capacitor ele tem a finalidade de acumular energia por um certo tempo, né, um acúmulo de cargas, e liberar esse acúmulo de carga no momento em que é solicitado. Né? O circuito elétrico utiliza muito isso, um exemplo clássico é o flash da máquina fotográfica. Né? Um indutor ele já vai acumular a energia sob a forma de campo magnético. Né? Então, como é que ele vai funcionar? Você pode, por exemplo, fazer um sistema, né, onde você aciona dispositivos através de indutores, de campos eletromagnéticos, né, onde você movimenta um cilindro pela ação do campo magnético, esse cilindro vai acionar algum dispositivo a longa distância, né, ou através de indutor você cria um campo magnético para fazer um sensor, e aí algo que passa por ali, como um carro, por exemplo, interrompe aquele fluxo magnético, isso é registrado, né, de alguma forma, e então ele age como um sensor. Né? Então, quer dizer, você tem o que o dispositivo faz no circuito, né, devido a qual propriedade e como utilizar esse dispositivo na prática. Né? Então, por isso que a gente faz estuda essas associações. Né? Então, até aqui nós vimos. E aí, depois você começa a associar, por exemplo, aqui eu não sei, eu não lembro se eu passei para você, se nós já resolvemos esse exemplo, mas se não, vamos resolvê-lo agora. Resolvê-lo assim, né? Já está resolvido, vamos entendê-lo. Aqui tem um passo a passo, então isso facilita vocês fazerem aqueles trabalhos. Então, por o exemplo aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos... deixa eu pegar a canetinha. Nós temos aqui um gerador, né? Olha lá o símbolo da corrente alternada. Lembrando sempre aqui, olha, eu tenho um pontinho aqui em cima, por quê? Porque esse é um fasor tensão, né? A diferença é que uma tensão comum ela é escalar, né? Já o fasor ela é vetorial, então eu tenho que ter o quê? O módulo e a direção, né? Então aqui eu tenho um resistor e tenho um indutor, né? Olha a simbologia. Eles são associados em série. O segundo tipo o quê? RL, resistor, e o L é o quê? Indutor, resistor, indutor, certo? Então o gerador ele dá essa tensão lá, tensão alternada, né? Então aqui está 220, tensão RMS, a uma frequência de 60 Hz. Né? Isso alimenta um resistor de 20 ohms, né? E o indutor igual a 50 mH, né? O H de Henry, né? A medida lá de indutância, né? Mili quer dizer o quê? 10 a
menos 3. Então, pede, primeiro, a reatância indutiva, né? E expressa a impedância do circuito na forma cartesiana. Né? Então, a reatância indutiva, ela é atribuída a quem? Ao meu indutor, né? É uma oposição que ele oferece à corrente elétrica. Né? Então, a impedância do circuito RL, em série, a impedância, né? Ela é a soma das impedâncias de cada elemento. Igual quando a gente via tensão elétrica, né? A tensão no circuito em série era a soma, a tensão total era a soma. Né? Então, o que acontece? Nós temos aí a equação, né, da reatância indutiva, que é o quê? 2π, frequência vezes indução. Que deu isso aqui. Ah, como foi calculado, Renato? Π 3,14, frequência 60 Hz. Aqui, ó. Frequência 60 Hz, né? E, olha só, a indutância 50 mH, né? 50 vezes 10 menos 3 Hz. Fazendo a continha de tirar e pôr, né? 2 vezes 3,14, vocês confiram, por favor, vezes 60 vezes 50 vezes 10 menos 3, nós vamos encontrar isso aqui, ó. A unidade aqui, gente, ó, ohms, é porque tudo, gente, é oposição, é uma resistência. Só que essa resistência não é aquela do resistor, é a do indutor, tá? Então, ela é chamada não de resistência, né, mas de reatância indutiva, que é a oposição que esse indutor oferece a quem? A corrente elétrica, tá? E aí, a impedância do circuito RL, né, resistor indutor, na forma cartesiana, né? Então, nós temos aqui, ó, a impedância, a impedância resistiva, né, da resistência, que é a parte real do nosso número complexo, a impedância indutiva, que é a parte imaginária, e o nosso número complexo ele é formado pela parte real mais imaginária. Ah, por que a resistência é 20? Está no enunciado do problema. E esse 18,85 é a minha reatância que eu acabei de calcular. Então, essa é a forma, por isso nós aprendemos, revemos números complexos, essa é a forma de representar quem? A impedância do meu circuito. Okay? Transformação cartesiana para a forma polar. Como é que eu faço, Renato? Bom, a forma polar, você tem que ter o módulo, né? O módulo aqui deu 27,48 volts, né? Ohms, aliás. Impedância dada em ohms. 27,48 aqui, ó, ohms. Como que eu sei? Olha só, para transformar de forma cartesiana para polar, primeiro o módulo eu calculo o quê? O teorema de Pitágoras, eu tenho um triângulo, né? Quem são meus elementos? A resistência e a reatância. Poxa, eu tenho os dois aqui, ó. 20, 18,35. Resolve, eu vou encontrar 27,48. Ah, e o que mais? Eu preciso do ângulo. O que é o ângulo? O ângulo, gente, é a inclinação lá. Se eu tenho um triângulo retângulo, né? O meu ângulo lá, minha fase, né? Meu ângulo de fase, ele vai ser obtido pela tangente. Tá? O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que quando eu calculo a tangente, eu tenho a tangente. Mas eu não quero a tangente, eu quero o ângulo relativo àquela tangente. Como é que eu calculo ele? Tangente é menos 1. Então você vai na calculadora e faz 18,85 dividido por 20. Pronto, você achou tangente. Como é que eu acho tangente? Como é que eu acho o ângulo? Vai lá em segunda função, tangente é menos 1. Você vai achar esse 43,30. Então aqui, olha, foi calculado a reatância indutiva, a impedância foi colocada na forma cartesiana e depois a impedância foi transformada para a forma o quê? Polar. Tá? A corrente total do circuito. Lei de Ohm. Lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? Ó, a corrente é quem? A tensão sobre quem? Aqui. Quem que é o 27? A impedância, né? É a lei de Ohm. Tá? Tensão fasorial, né? Aqui é a bolinha, tá? No caso, é impedância vezes o quê? Corrente, né? É como se fosse o V que é igual a RI. Lembra que eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui quem está pedindo socorro. Deixa eu só mandar um link para o rapaz aqui. Boa noite, pode deixar que eu estou te mandando um link aí agora.
Nosso amigo. Entra alguém aí, gente, admitem para mim, por favor. Entra um colega nosso agora. Bom, então quer dizer, se tensão é impedância vezes corrente, corrente é o quê? Tensão dividida pela impedância, então tensão 220. Ah, de onde você tirou 220, Renato? Denunciado o problema, gente, aqui ó. Tá vendo? Vocês vão fazer um exercício desse, ó, denunciado o problema. Certo? Dividido pela impedância, que eu acabei de calcular. Como é que eu faço a conta? Normal, 220 dividido por 27,48 deu quanto? 8,01. E esse ângulo? Na divisão, o que a gente faz com os ângulos? Subtrai. 0 menos 43,3 dá quanto? Menos 43,3. A unidade de impedância é porque é corrente, né? Ok? Escreva, isso também vai ser pedido para vocês lá no exercício, né? Tá pedindo. Escreva a forma de onda da tensão e da corrente. A forma de onda dos dois, tensão e corrente. Tá? Indicados os valores de pico, né? É para ser indicado, né? Ser indicado lá os valores de pico. E o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. O ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Então fica como? Olha só. Né? Eu já sei que a curva é senoidal, galera. Eu já sei que a curva é senoidal. Como é que eu vou fazer, Renato? À mão. Vou fazer do seguinte modo. Né? Primeiro, eu vou calcular. Ele fala aqui para colocar os valores de pico, né? Os valores de pico. Olha só. O valor de pico aqui, ó, da tensão é o quê? 311,13 e da corrente 11,03. Como é que eu achei isso? Lembra da fórmula lá? Que o valor de pico é o quê? O valor efetivo vezes a raiz de 2, né? Então, se eu pegar a raiz de 2 e multiplicar lá por 220, né, que é a minha tensão, ou raiz de 2 vezes 8,01, eu vou achar quem? As minhas tensão de pico e corrente de pico, tá? Eu sei que ela oscila tanto para cima quanto para baixo, então o meu positivo está negativo, né? E aí eu faço a minha onda. Renato, mas como que eu sei aqui, olha, o ângulo aqui? O ângulo, na verdade, gente, ele está usando isso aqui, olha. Então lá é um esboço, né, gente? Você vai só usar esse aqui, ó, menos 43,3, a corrente, né? A defasagem dela aqui, ó. Então ela começa o quê? Ela começa aqui, ó, analisando aqui, ó. A tensão começa no zero e a corrente começa o quê? Um pouco depois. Se eu pegar aqui, olha, aqui é π sobre 2, né? Π sobre 2 é quanto? 90 graus. Se eu pegar a metade de 90 é 45, ele está a 43, então ela começa mais ou menos aqui, tá vendo? Você sabe que ela começa aqui, ó. E o resto ela prossegue. E o resto ela prossegue. Ok? Então não é difícil esboçar esse gráfico, não. Você tem que ter os pontos que você vai, né? O ponto zero, esse ponto aqui, onde começa cada uma, o pico, né? E você vai traçar aí, beleza? O seu gráfico. Ok? Na atividade lá tem isso. Né? Na prova você não vai traçar esse gráfico, você pode até identificá-lo. Porque como é no Google Forms, né? Não tem como eu pedir para você fazer um desenho e tal, mandar e etc. Vai ser embolar o meio de campo desnecessariamente. Né? Esboço diagrama fasorial da corrente das tensões sobre o resistor e sobre o indutor. Né? Então, esboço diagrama fasorial da corrente das tensões do gerador, né? Sobre o resistor e sobre o indutor. Como trata-se de circuito em série, a corrente é a mesma para os dois dispositivos, nós já sabemos. A soma fasorial entre tensão sobre o resistor e sobre o indutor é igual à tensão do gerador. Né? Como assim, galera? É igual quando a gente faz circuito em série. Eu tenho lá 12 volts, aí vai 4 volts para um resistor e eu sei que 8 é para o outro. Por quê? Porque a soma tem que dar 12. Aqui é a mesma coisa. Ó. A tensão do gerador, uma parte dela vai para o resistor e outra parte vai para o indutor. Por quê? Porque eu sei que eles são ligados em série. Né? Então, essa é a expressão.
Tensão sobre o resistor. Como é que é? Nós vamos fazer o cálculo separado, depois vamos olhar. Né? Tensão sobre o resistor. Lei de Ohm. Né? Tensão sobre o resistor, lei de Ohm. Renato, por que a impedância aqui está dando 20? Porque a impedância é relativa só a quem? A resistência. O problema da resistência é 20. Tá? No caso, o ângulo aqui é zero, porque nós estudamos que nos circuitos puramente resistivos o ângulo de fase é zero. E a corrente? 8,01. É calculada nesse problema mesmo. Como é que eu resolvo? Bom, não é uma multiplicação, impedância vezes corrente? Eu multiplico normalmente aqui, olha. 20 vezes 8,01, que é quanto? 160,02. Né? Aí os ângulos, divisão, subtrai, multiplicação, o quê? Soma. Né? Então, a tensão sobre o resistor é isso. Tá? Depois é a tensão sobre quem? Sobre o indutor. É a mesma equação, lei de Ohm. Só que agora eu vou usar a impedância de quem? Do indutor, que foi a primeira coisa que nós calculamos. Primeira coisa, né? Ah, porque 90? Lembra lá da teoria? A vazagem do ângulo para o resistor é zero, para o indutor é 90. Faz o cálculo, mesma coisa. Multiplica os valores, né, os módulos, e soma os ângulos. Vai dar isso aqui, ó. Ok? Então, tensão sobre o resistor, o gerador, né? Sobre o resistor e sobre o indutor. Ok? Aí, como é que eu vou fazer a soma? Olha lá, a regra do paralelogramo, né? A soma fasorial. Isso aqui que você mostra lá, olha, a soma fasorial. Então, é isso aqui, ó. Isso é uma representação. Você está fazendo a tensão sobre o resistor e a tensão sobre o indutor. Como é que eu sei que aqui é 43,3? Nós calculamos lá, lembra que nós achamos esse valor? Aí como é que eu sei que aqui é 46? Por quê? Porque a diferença aqui tem que ser 90, né? Diferença de fase. Então, 90 vezes 43,3, 46,7. Né? Potência ativa, reativa e aparente. Também nós vimos na aula passada, né? E as suas unidades. Então vamos lá. Então lá, eu não vou voltar na questão do texto lá, né, gente? Mas tem tudo detalhado, os cálculos dessas potências e o significado de cada uma, né? Então tá aí, né? A potência ativa, né? Potência ativa, a sua equação, os dados aí, olha. É importante calcular o certo, que a gente precisa dele, né? Então, essa potência ativa ela sempre vai dar esse dado em watts, ok? Então, olha, isso aqui foi informado no problema, isso que nós calculamos, isso aqui é consequência dessa corrente que nós utilizamos, né? Tensão vezes potência vezes corrente, nós já sabemos. A novidade para a gente é que existe um ângulo. Depois, a potência reativa. Também temos equação, está aqui, está resolvida. Aí ela é dada em VAR. O que é isso? O que é o VAR? Quem está lembrado aqui com esse VAR aqui? Vamos lembrar aí, tá? É a mesma coisa de watts, tá, gente? Só que é apenas uma outra notação, né? Volt ampere, né? É a mesma coisa de baixo aqui, ó, volt ampere. Se você pegar volt vezes ampere, você vai encontrar potência, né? Só que aqui é volt ampere, o R é por causa da reativa, tá? Só por isso, tá? E aí, eu posso calcular a, a minha aparente tanto pela equação, tá? Então aqui o resultado, quanto pelo teorema de Pitágoras, né? Posso calcular por um ou por outro. E aí você vê o triângulo aqui das potências, ó. Vejam bem aqui, ó, olha os resultados, olha. 1282,48, 1208,55 e a resultante aqui, olha, você pode calcular tanto o Pitágoras quanto pelo triângulo, é a mesma coisa, porque o Pitágoras é o triângulo. Então tá aqui, ó, ativa, reativa e aparente, tá vendo? Então, se eu pegar aqui, ó, esse cara é o quadrado, mas esse cara é o quadrado, tirar a raiz, é justamente isso. Quer dizer, se você tem duas, a terceira sai por Pitágoras. Ok? Ô, Renato, Oi? tava fazendo esses cálculos aí eu tava olhando a potência reativa, tem uma fórmula que é a potência aparente vezes o seno de θ menos, menos φ.
Aí, como que esses dois ângulos, θ e φ, na mesma... Eu não entendi bem esse negócio. Ou deixa que isso aí, salvo engano, a gente vai ver em motores. Ah, tá. Que aqui é o seguinte, duas coisas, né? Aqui também a gente está vendo a gente está vendo só no circuito, tipo assim, o circuito RL, resistor indutor, depois circuito RC, que é o indutor e que é o resistor capacitor, e no RLC, por exemplo, essa aí aparece, entendeu? Mas por enquanto a gente não vai utilizar não, só essas aqui satisfazem. Beleza? Até é simples de calcular aqui, né? Desse modo aqui, né? No trifásico, né? Que o próximo assunto vai ser trifásico, a gente vai ver. Essa questão dos ângulos de fase separados. Último, né? O fator de potência, né? Relembrando aí que esse fator de potência ele mede o aproveitamento da energia fornecida do gerador para a produção de energia pela carga. É sempre assim, né? Qualquer fator de potência, né, gente? Qualquer um, seja quando você estuda calor, quando você estuda uma potência na hidráulica, por exemplo, né? Quando você tem um sistema de fluidos, que você tem uma bomba, né, operando, ou você tem uma turbina, então você vai calcular o fator de potência, sempre você vai calcular o fator de potência. Mas em resumo, o fator de potência é o quê? É aquilo que a máquina, o equipamento, o motor, qualquer coisa recebe, e é aquilo que transforma em trabalho, né? É aquilo que transforma em trabalho. Então notem que aqui nós temos o quê? A utilização dessas potências aí, né? É ativa e aparente, tá vendo? Então, que pode ser... Por que é dado pelo cosseno, né? Por que é dado pelo cosseno? Se eu pegar aqui, ó, potência ativa e aparente, né? Vejam bem a equação aqui da potência ativa. E olha a equação da potência aparente. Quando eu dividir essa equação por essa, eu vou cortar V com V, eu vou cortar I com I, e o resultado vai ser simplesmente o quê? O cosseno. Então, o cosseno do ângulo, ele já me dá o fator de potência. Tá? Então, por quê? Porque, na verdade, esse fator de potência é representado pela inclinação. Simplesmente a inclinação da tenusa desse triângulo. Certo? Então, o fator de potência eu calculo o ângulo. Deu o quê? 72,28. Ah, Renan, mas se eu pegar o valor, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, como é ativa sobre aparente, se eu pegar esse valor de potência e dividir por esse aqui, vai dar aquele mesmo rendimento lá, fator de potência é um rendimento, mesma coisa, né? Vai dar 72,78? Sim, vai dar a mesma coisa, claro. Então você divide os números, você calcula por cosseno. É a mesma coisa. É igual quando vocês estão calculando inclinação da reta, né? Que você faz a tangente. Né? Quando você tem sistemas, gente, envolvendo aí taxas, né? A tangente, que é a inclinação, ela vai representar N coisas conforme o problema, né? No caso, ela representa o quê? O fator de potência, também chamado o quê? De rendimento, né? O que eu faço com aquela potência recebida. Né? O motor, por exemplo, no caso é o circuito, né? Mas imagina o motor elétrico, né? Imagina o motor elétrico, o motor de um carro, qualquer motor. Então, o que ele recebe de energia, ou a potência, né? Para ele, e o que ele realiza, né? No caso de trabalho. No caso do trabalho de um carro, é o movimento, no caso do motor, movimentar uma máquina, uma escada rolante, uma carregadeira, uma fonte rolante, e aí vai, né? Isso é facilmente entendido a máquina térmica. Vamos supor que a máquina térmica recebe 60 joules de calor. E aí ela realiza um trabalho de 60 joules e manda embora 40. Quer dizer, se eu peguei 60, aproveitei 60, se eu peguei 100, aproveitei 60, significa que
eu estou tendo um rendimento que de 60 sobre 100, ou seja, 60%. Né? Pessoal, o pessoal está chegando aí, vocês estão admitindo, toda hora aparece um... Não sei se a pessoa está conseguindo entrar, vocês conseguem admitir. Deixa eu ver se aparece. Ah, sim. Está conseguindo, né? Beleza, então. Vocês estão vendo a tela aí do PowerPoint, né, gente? Estão bem tranquilo aí, né? Ah, tá sim. Olha só, um circuito puramente resistivo possui, né, um fator de potência 100%. Já um circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo possui fator de potência igual a zero. Né? Por que isso, gente? Porque o indutor e o capacitor ele vai fazer com que o circuito funcione como um circuito aberto, né? Ele vai barrar a corrente ali, né? E o resistivo ele vai funcionar como circuito fechado. A corrente passa integralmente por ele e é convertido em calor, né? Então, o primeiro exemplo, veja bem, é o circuito resistor-indutor em série. Esse aqui é o resistor-indutor em paralelo, né? O que é que muda? É igual qualquer circuito em paralelo, gente. Por exemplo, circuito em série. A tensão do gerador ela divide em duas tensões. No paralelo, a tensão do gerador é a mesma tensão para cada elemento do circuito. A corrente no circuito em série é a mesma por todo o circuito. No paralelo, ela se divide. Aqui vai a mesma coisa, tá? Nós estamos pegando aí o gerador de tensão de novo, aqui, olha. Aí coloca alimento, o resistor de resistência 15 e o indutor 100 mili Reus, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Ixi, vou falar com alguém aqui, só um minutinho, né? Você tem que ver direitinho o que está acontecendo, porque todo mundo entrou por esse link, entendeu? Esse é o mesmo link que eu coloquei tanto no portal, né, no Avon, quanto eu coloquei no grupo de WhatsApp. Então é o mesmo, tá? Eu vou replicar para você de novo, mas tem que funcionar com este link. Veja o que está acontecendo, se você... Não sei o que pode estar acontecendo aí, né? Mas, de todo modo, tenta novamente, por gentileza. Tem um colega nosso que não está... O link não está abrindo. Vocês entraram pelo link lá no Avon ou entraram pelo link que eu mandei no WhatsApp? Eu entrei pelo WhatsApp. Pelo que você mandou no WhatsApp. Eu entrei pelo seu WhatsApp. Se eu conseguir entrar, foi eu que mandei mensagem no WhatsApp. Não, então beleza. Então, Foi eu que mandei a mensagem no WhatsApp. Tô conversando com você tá caladinho aí, né, velho? Mandou mensagem pra você lá. Tá. Importante você conseguir entrar. Beleza, sem problema. Mas de vez em quando dá uns problemas assim. Ontem, na segunda-feira eu não tenho aula, né, gente? Mas eu vi pelo grupo do WhatsApp, movimentação de professores. E isso aí, cara, assim, foi geral, né? O colega de outras instituições também viram. Falaram que, assim, o sistema Microsoft, ele ficou instável em geral, né? Então, não sei se todos os professores conseguiram dar aula, porque muitos migraram para outros sistemas, né? O Zoom, o Meet, ou algum outro, né? Só que, assim, às vezes, até se rebanhar os alunos, etc, etc, etc. Não sei como é que foi esse processo aí, deve ter sido bem pauleiro. Não sei se vocês fizeram aula ontem, mas eu vi no grupo que tinha essa situação aí, do pessoal não está conseguindo entrar mesmo. Vamos a esse circuito então, galera. Então, nós vamos fazer o que nós fizemos para o exercício, exatamente este, só que com uma diferença. O outro estava em série, esse aqui está em paralelo, né? Vamos lá. Então, a reatância indutiva, do mesmo modo, é o cálculo, né, gente? 2 vezes π, vezes a frequência apontada aqui, ó, 60 Hz, vezes o 100, vezes 10 a menos 3, o quê? Milihenries, tá? O que acontece, gente? A monitoria que eu vou dar para vocês na segunda-feira, quem puder participar, ótimo, maravilha, quem não puder, assiste a gravação depois, não é obrigado. Vou fazer diferente, né? Vou pegar alguns aí e vou resolver com vocês na unha mesmo para poder treinar mais, tá? Eu sei que dá uma diferença.
Então, foi calculado aqui Renato. Oi? Eu perdi o início da aula aí. Que horas que você está querendo dar uma monitoria? Segunda-feira, 5 horas. Você pode? Segunda-feira. Acho que posso sim. Nós vamos ficar de 5 até umas 6h40, 50, até o horário que vocês puderem, na verdade, tá? Porque na segunda-feira eu não leciono, então para mim tá de boa. A gente pode fazer uma revisão legal aí. É igual eu falei, né? A monitoria não é obrigatória, mas quem puder participar, ótimo. Quem não puder, para assistir a aula gravada. Tá bom? Então já está confirmado com o grupo aí, segunda-feira. Eu vou querer porque tá lascado esse trem aí, viu? Olha, eu acho que quando vocês pegarem o trabalho para fazer, vai dar uma. Vocês vão colocar a mão na massa mesmo, aí vocês vão ter bastante coisa para a gente ver na segunda, entendeu? Isso é bom, né? Mesmo que você chegue cheio de dúvidas, mas quando você tem uma dúvida porque você tentou resolver uma questão, é diferente, entendeu? Igual que vocês estão vendo, resolução, estão vendo, entendem algumas coisas, outras não, é diferente. Quando você vai pegar para fazer, por mais dúvida que você tenha, mas você vai absorvendo algumas coisas ali importantes. Então, eu acho que a segunda-feira a gente vai poder dar uma avançada melhor nisso aí, tá? Então, aqui é o cálculo da reatância do tiro. Do mesmo modo, exemplo 16, tá? Então, calcula a impedância total. Aí vem, né? Impedância do circuito RL paralelo é a multiplicação dividido pela soma das impedâncias. Lembra, gente? Multiplica e divide pela soma, né? O famoso lá, você tem R1 vezes R2, lembram? Sobre R1 mais R2. Quando eu tenho dois elementos em paralelo, né? Dois resistores em paralelo, não era isso? R1 mais R2 sobre R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Aqui do mesmo modo, tá? Você vai pegar a impedância, né? E vai fazer a multiplicação dividido pela soma, que é como se resolve dois elementos em paralelo, tá? Então aqui, olha, é o que está sendo feito aqui, olha. Eu tenho este elemento aqui que é o resistor, tá? Vezes o indutor, então multiplica e divide pela esse que é o resistor mais esse que é o indutor. Então multiplica e divide pela soma. Ah, como que é a operação? Multiplicação normal, 15 vezes 37,7. E os ângulos? Na multiplicação os ângulos somam, né? Ok? Legal? Multiplica e divide pela soma, tá? Então, as operações aqui, ó. Vou continuar aqui, ó. Então aqui eu estou multiplicando e aqui embaixo eu estou somando. Como é que eu faço as operações? Tá? Na multiplicação, aí que vem o cuidado, tá, galera? Aí vem o cuidado. Na multiplicação, ok. Eu fiz na calculadora, a multiplicação algébrica mesmo, né? 15 vezes 37,70 deu lá 565,5. Bacana. E os ângulos? Eu somo, tranquilo até aqui. Agora, cuidado, galera. Fazer a soma aqui não é simplesmente pegar 15 mais 37,70 não. Por quê? Porque aqui, gente, é do mesmo modo de vetores, né? Lembra lá quando eu mostrei para vocês, na revisão de números complexos, eu tenho que achar o módulo desses dois caras, dessa soma. Como é que eu acho? Pitágoras, né? Aqui, ó. Então a soma é isso, ó, Pitágoras, tá? Ah, Renato, então isso aqui é a mesma coisa de converter o cartesiano em polar? Sim, é a mesma coisa. Exatamente, cartesiano polar. Então o que eu vou fazer na segunda-feira é o seguinte, galera. Eu não vou, segunda-feira, eu não vou ficar resolvendo circuito de série paralela de resistores, igual aqueles que nós fizemos, porque aquele lá eu fiz até uma certa quantidade boa com vocês, entendeu? Eu vou pegar essa questão de circuito, o quê? Circuitos corrente alternado, tá? Ah, vamos fazer aqui vamos fazer o fasor, vamos fazer o gráfico, vamos fazer todos esses cálculos aí, vamos, entendeu? Porque isso aqui reforça aquela matéria também dos circuitos puramente resistivos. Então eu vou pegar mais essa parte com vocês, que é a parte aí que vocês provavelmente estão sentindo mais dificuldade. A questão aqui, gente, é uma questão de uma outra visão de cálculo, entendeu? Se vocês forem percebendo, o cálculo é o mesmo. Ah, tensão, resistência e corrente.
né? Ah, então impedância é o quê? Resistência vezes corrente, ou indutância vezes corrente. Aliás, tensão é resistência vezes corrente. Ah, tá. Então, tensão, nesse caso, é impedância resistiva vezes corrente, ou impedância indutiva vezes corrente, ou ainda capacitiva, né, que é a terceira. Tá? As operações aqui vocês têm que tomar cuidado. Ó. Quando eu estou fazendo esse cara aqui, olha, o que eu faço para achar o módulo dele? Pitágoras, está aqui, ó, já sabemos. Tem um ângulo, não tem, Renato? Lá em cima eu só somei, beleza, mas aqui não, aqui você tem que fazer o quê? Arco tangente. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma transformação. A soma aqui, na verdade, somar esses dois elementos, é transformar essa notação cartesiana em notação o quê? Polar. Ok? Então, note que o denominador ficou do mesmo modo, e o numerador é após o resultado aqui, olha. 15 quadrado, mais 37,6 quadrado, raiz. Arco tangente, como é que é? Divide 37,70 por 15, tá? Igual tangente menos 1, que é a segunda função do calculador, tangente menos 1. Achei o ângulo, tá aqui. Agora, como que eu faço a divisão? Normal, né, galera? Aqui, ó, 565,5 dividido por 40,57, vai encontrar isso. E o ângulo, na divisão, como é que opera? Na divisão eu subtraio os ângulos, 90 menos, que é o complemento, né? 90 menos 68,30, que deu 21,70. Ok? Então, note que as expressões são simples, vocês só não podem vacilar na questão dos cálculos aí, né? A corrente total de circuito. Então, a corrente total de circuito é o quê? É a tensão total dividido por quê? A impedância total. A impedância nós acabamos de achar aqui, ó. Ah, por que é lei de Ohm? Por quê? Impedância tensão é igual a impedância vezes corrente. Tensão é impedância vezes corrente. Então, corrente é tensão dividido pela impedância. Faz o cálculo normal, divisão que eu faço com os anos, subtrai. Achei a minha corrente. Tá? O esboço, mesma coisa, né? Eu calculo. Né? Eu tenho aqui minha tensão efetiva, que é aquela tensão com corrente RMS, né? Como é que eu faço essa daqui, olha, essa corrente chegar na de pico? Aquela equação, né? Multiplica por raiz de 2, que é 1,40 alguma coisa. Como é que eu faço a tensão de 220 calcular de pico? Mesma coisa. Multiplica por raiz de 2, tá? Então isso tudo nós vamos estar fazendo uma revisão legal com vocês. Aí vocês podem fazer o gráfico do mesmo modo que fizeram o outro. Né? A questão aqui, olha, vocês têm que tomar cuidado, é só no ângulo. Olha só, o ângulo lá foi negativo. Então a corrente começou o quê? Atrasada. Aqui, como o ângulo é positivo, 8,3, a corrente começa o quê? Ela começa adiantada. Adiantada, né? Como é que eu sei que esse pedacinho, gente? 8, né? Se eu tenho aqui, olha, se aqui é, se essa meia onda aqui, ó, se essa meia onda aqui, ó, é π 180, metade de 45, o ângulo de 8 graus vai ser o quê? Um pedacinho à toa, né? Um pedacinho à toa. Ok? Diagrama fasorial. Então, olha só, no circuito em série, a corrente é a mesma ao longo de todo o circuito. No circuito em paralelo, a corrente é o quê? Ela se divide, né? Então, ela se divide uma parte para o resistor e uma parte para o indutor. Ok? E aí vem o cálculo, né? Ah, como que eu calculo? Galera, lei de Ohm. Corrente é tensão sobre resistência. Ou no caso aqui, corrente é tensão alternada sobre impedância resistiva. Corrente alternada sobre impedância indutiva. Tá? Faço a divisão. 220 foi dado, 15 foi dado. 220 foi dado, 37,70 nós calculamos, né? Divide os valores absolutos, as intensidades, e subtrai os ângulos. 30 menos 0, 30. 30 menos 90, menos 60. Ok? Menos 60. Tá? E a soma, galera? A soma é vetorial, né? Aqui é só representar aqui, ó. Aqui é a corrente indutiva, aqui é a corrente o quê? Resistiva. E essa soma vetorial é o quê?
é a minha corrente total, né? Ok? Aí eu posso calcular? Claro que você pode calcular, ué. Se isso aqui funciona no formato de vetores, para achar o módulo dela, simplesmente eu faço o quê? Pitágoras. Raiz de uma quadrada mais outra quadrada. Aí o ângulo, arco tangente menos 1. Então notem, é sempre o quê? O mesmo formato. As potências ativas, reativas e aparentes. Mesmo cálculo, só muda quem? Os valores, né? Mesmo cálculo. Ok? Aqui, ó. Ativa, reativa e aparente. Posso achar aparente assim ou posso achar pelo triângulo? Claro, né? Eu sempre aplicar Pitágoras aqui, olha, esse valor de P é o quadrado, mas esse valor de Q é o quadrado. Depois eu tirar a raiz, eu vou encontrar quem? Exatamente esse cara. Né? O fator de potência eu posso fazer simplesmente pelo ângulo, por isso que eu não posso errar o ângulo, né? Ela não é meu ângulo. Ela é meu ângulo, né? Aqui, ó. O ângulo entre quem? Entre a tensão e a corrente. Então, o fator de potência é o quociente do ângulo. Então, rendimento bem maior aí, né? Rendimento bem maior, 92,91.